Por décadas, a neurociência acreditou em um dogma, que o cérebro adulto é fixo. As conexões neurais elas se estabelecem na infância e permanecem essencialmente imutáveis pelo resto da vida. Esse dogma ele foi derrubado e o que veio no lugar é uma das descobertas mais libertadoras da ciência moderna. O seu cérebro está em construção permanente. Cada experiência, cada estado emocional sustentado, cada padrão repetido modifica fisicamente a estrutura e as conexões do seu sistema nervoso. Você não está preso ao cérebro que tem, você está continuamente construindo o cérebro que será. E quando você entende o mecanismo pelo qual isso acontece, com a precisão da neurociência e as ferramentas da metafísica, você tem nas mãos a capacidade de redesenhar deliberadamente o substrato biológico da sua realidade. A neuroplasticidade é a capacidade do seu sistema nervoso de reorganizar suas conexões através da experiência, ou seja, ela vai criar novas sinapses, fortalecer circuitos já existentes e eliminar aquelas conexões que não estão sendo mais utilizadas. Tudo isso é feito em resposta a experiências, que você tem, e o mecanismo central é a potenciação de longo prazo, que é a via LTP. Então, quando dois neurônios eles disparam juntos repetidamente, a conexão entre eles se fortalece e mais receptores são inseridos na sinapse. Então, a transmissão ela vai ficando mais eficiente e esse circuito, essa via se consolida. Então, neurônios que disparam juntos, eles se conectam juntos. E a implicação disso é toda a crença que você carrega, ela é uma rede neural consolidada por repetição. É uma estrutura física no seu cérebro. E a implicação direta disso é que toda ideia, toda crença que você tem como verdadeira é uma rede neural consolidada por repetição. É uma estrutura física que está ali no seu cérebro. E ela se formou pela repetição de experiências. E ela pode ser reformulada pela repetição de novas experiências. A metafísica chama isso de reprogramação do subconsciente e a neurociência chama isso de neuroplasticidade induzida. Então, são a mesma coisa, mas descrita com linguagens diferentes. Existe um estado específico de atividade cerebral que é a janela de acesso privilegiada para a reorganização neural e que é também o estado que a maioria das práticas contemplativas e meditativas acessam deliberadamente, Esse estado é o estado θ, que é uma frequência de 4 a 8 Hz. É ali aquele estado onde a gente fica quando está na transição, entre a vigília e o sono. E é também o estado onde a criança até os 7 anos ela está. E nesse estado, o filtro crítico da mente consciente, que é representado pela atividade do córtex pré-frontal, ele ainda não está completamente desenvolvido. Então, o hipocampo, que é a estrutura central para a formação de novas memórias e associações, está altamente receptivo. E o inconsciente, que normalmente processa abaixo da consciência, está mais acessível. Isso explica o fato de por que as crianças elas absorvem tudo como verdade antes dos 7 anos, porque elas vivem predominante nesse estado de ondas θ. Então ali elas estão sem filtro e absorvendo ali no inconsciente tudo que é colocado para ela, sobretudo por figuras de autoridade, como por exemplo pais, professores. Ela tá ali, tudo que é dito para ela tá ali absorvendo. Então é por isso que práticas que acessam esse estado θ, por exemplo, prática de meditação profunda, uma respiração guiada, até mesmo ali quando você está naquele período de transição entre sono e vigília, nesses momentos são ideais para instalar novos padrões, que você está ali acessando o mesmo estado de receptividade pelo qual os padrões originais eles foram instalados. Uma das descobertas mais fascinantes da neurociência nos últimos 30 anos é que o cérebro ele não diferencia o que é uma experiência vivida de verdade real
e o que é uma experiência imaginária. Então, estudos, por exemplo, com pianistas, né, mostram que praticar uma sequência mentalmente, com presença, com intensidade, com emoção, produz as mesmas mudanças neurais que se eles estivessem ali fazendo, né, praticando o piano ali fisicamente. Então, não importa, os mesmos circuitos vão ser fortalecidos, tá? A gente vê isso muito também em atletas de elite, né? Quando a gente assiste a alguma competição, Olimpíadas, é muito comum a gente ver, né, esses atletas fazendo, né, visualizações. Teve recentemente até um caso, né, de uma tenista, acho que é a Raíssa Leal o nome dela, uma tenista não, ela é skatista, né, Raíssa Leal. E aí antes, né, da competição, ela falava coisas do tipo, eu consigo, eu vou lá, eu faço de tal jeito, de tal modo, eu vou fazer assim, eu consigo fazer. Então, isso é muito utilizado, né, por atletas de alto nível. Então, a visualização não é técnicazinha de motivação, não. É usada, sim, como um treinamento neural real e utilizado por atletas de alto nível. Então, para cocriação consciente, a visualização tem implicações enormes. Quando você visualiza uma experiência com genuína intensidade emocional, né? Quando você não apenas pensa sobre ela, mas quando você vive mesmo sensorialmente, né? Sentindo as emoções, vendo todos os detalhes, o ambiente, tudo, você está criando circuitos neurais associados a essa experiência. Você está instalando no seu sistema nervoso o substrato biológico de uma realidade que ainda não existe materialmente. E aí, quando esses circuitos eles estão instalados, quando o seu cérebro está literalmente estruturado como o de alguém que já vive essa experiência, a sua percepção, as suas decisões e os seus comportamentos automáticos começam a refletir esse novo substrato. E aí, a realidade externa surge, a nova realidade, né, a que você quer. Os antigos, né, já afirmavam que a imaginação é a ferramenta criativa primária da consciência. E aí a neurociência mostra o mecanismo pelo qual essa ferramenta opera no substrato biológico. Mas então, como redesenhar, né, o seu cérebro para que você viva uma nova realidade? Existe um protocolo que integra neurociência e metafísica de forma aplicada, e eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, você identifica o circuito que você quer substituir. Qual é o padrão automático que você quer mudar? Não aquele comportamento isolado, mas o padrão completo. Ou seja, a situação gatilho, né? O estado emocional que surge, aquele comportamento automático que se segue. Esse é o circuito, então você precisa identificá-lo. Depois você acessa o estado teta, né, através de algumas das técnicas que eu falei aqui, uma meditação, uma respiração guiada, né, ou ali naquele momento que você vai dormir, que tá naquele estadozinho entre o sono e a vigília. E aí você fica por alguns instantes nesse estado, né, e instala a nova experiência. Né? Já que você está nesse estado de receptividade, no estado teta, e viva sensorialmente a experiência do novo padrão. Não pense sobre ela, habite essa nova experiência. Como é que seria o seu corpo? Como é que ele responderia? Como é que você estaria sentindo? Né? Quais decisões você tomaria a partir desse estado? Né? Então, e você precisa repetir isso com consistência, porque a neuroplasticidade ela é induzida pela repetição. Uma sensação ela vai produzir um circuito fraco, mas se você repetir, você vai produzir um circuito mielinizado, ou seja, eficiente, rápido e automático. O novo padrão ele vai se tornar o caminho de menor resistência. Faz essa prática e consolida isso no teu cotidiano.
Cada vez que você fizer uma escolha a partir desse novo estado, né, em vez do padrão antigo, você vai fortalecer cada vez mais esse circuito. Então, experimenta fazer essa prática, né, para iniciar, né, uns 5 minutinhos do teu dia. Vai ali, senta confortavelmente, fecha os olhos, faz uma respiração, né? Deixa aquela fase da expiração mais longa para ativar o parasimpático, né? E aí então induzir esse estado teta. Quando você sentir que você está relaxado, né? Que a mente e o corpo estão desacelerados, esse é o estado teta. E aí você traz uma versão de você mesmo que já vive a realidade que você quer, não como uma imagem distante, sabe? Mas entra nessa versão e se vê realmente vivendo essa versão. Adiciona detalhes, cores, cheiros e fica nessa presença por alguns minutos. Aí depois você respira fundo e volta. E aí escreve uma palavra, né? Que registra exatamente aquele estado que você acabou de visitar. Essa palavra você vai usar como âncora ao longo do seu dia, sempre que a realidade antiga quiser te puxar de volta. Aí você vai e usa essa palavrinha como âncora para poder voltar ali para esse estado que você realmente quer cocriar na sua vida. O seu cérebro, ele não é o arquivo da sua história, é a ferramenta da sua criação. E quando você entende, né, como redesenhá-lo, né, usando os estados corretos, as práticas corretas, a consistência correta, você não está apenas pensando diferente, você está construindo biologicamente o substrato de uma realidade diferente. A metafísica sabia que a mente cria a realidade. E a neurociência está mostrando o mecanismo físico pelo qual isso acontece. Bom, se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.